dirigisse a mão para cá para mim e rezasse comigo uma Ave Maria, para que seja o próprio Espírito Santo que conduza a seguinte: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Possa sentar. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que Ele nos conheça e para vós termine tudo aquilo que fizermos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Que alegria estar aqui. Inclusive, eu acho que eu vou acabar comprando um terreno para cá e construir uma casa, porque eu estarei aqui, estive na semana que passou, estarei aqui no domingo que vem, estarei na outra sexta-feira de novo. Faço parte dessa formação de pregadores também formo o pessoal aqui em Garopaba. E desde já quero dizer para vocês que a Andréia também disse que sente muita saudade, muita falta de vocês, que tem vontade de, assim que ela puder, estar aqui conosco também. Queridos, talvez alguém não me conheça direito, meu nome é Roberto, eu tenho 33 anos, sou casado, pai de 4 filhos, a minha filha mais velha veio comigo hoje, é uma graça poder servir a família, todos nós temos esse relacionamento com o Senhor, e nesse momento eu trabalho e resido no centro de Palhoça, como mecânico de máquina de costura. Na Arquidiocese de Florianópolis, sirvo nos ministérios de pregação e de formação, tendo formação na área de teologia, filosofia e psicologia também. Nesse tempo, meus irmãos, é triste nós percebemos o caos no coração do homem. E quando eu digo no coração do homem, não entendam as pessoas que estão perdidas no mundo, porque elas estão perdidas. A maioria delas, quiçá, sabe que existe uma direção. A maioria delas, quiçá, sabe que existe uma outra opção. Não se enganem, a misericórdia de Deus com os ignorantes será maior que conosco. Essa é a verdade. Porque nós temos a consciência que o que é que nós estamos fazendo? Me responda. Onde é que está a sua família? Seus parentes mais próximos? O que eles estão fazendo que eles não estão atrás de você na igreja? Ah, Roberto, mas é difícil. Difícil é criar vergonha na cara e viver aquilo que você vive dentro da igreja, na sua casa. Essa que é a verdade. Porque eu duvido que se você chegasse em casa e rezasse como você rezou aqui, a esposa impusesse as mãos sobre o marido, sobre os filhos, ou a esposa fizesse a mesma coisa e rezasse como nós rezamos aqui, e cantasse como nós cantamos aqui. Se muitas esposas abraçassem os seus maridos como abraçam o irmão do grupo de oração, se muitos maridos valorizassem as suas esposas como valorizam os irmãos do grupo de oração, isso aqui não tinha espaço para tanto servo de Deus. Por que é que os servos estão usando desculpas para não aparecer? Ora, nós somos batizados, crismados, casados, na maioria de nós aqui, sacramentados de toda a forma. E você sabe que o sacramento é um caminho de santidade, ou seja, uma via garantida. Qual que vai ser a sua desculpa? Eu gosto de refletir da seguinte forma. Vocês sabem o que são os mártires? Sabe o que é martírio? É você morrer heroicamente em nome da fé. E se você pesquisar rapidamente a história dos mártires, você vai ver gente que foi destripada viva. Você vai ver gente colocada em rodas de tortura que foi esticada até que os membros se desgrudassem do corpo. Você vai ver gente que foi assado numa grelha. Você vai ver mães sendo obrigadas a ver os seus filhos morrerem como Santa Perpétua e Felicidade. Aí eles vão pegar o menino mais novo, botar diante da mãe para que implorasse pela própria vida, e a mãe dizer: vai, morre igual os teus irmãos, porque eu vou morrer depois de você e nós vamos encontrar no céu. Agora imagine que todo mundo lá no céu tendo esse mérito. Como é que você quer chegar lá?
Ou suponhamos que você chegou lá e você está conversando com os outros santos e eles estão contando a história deles. O que você vai dizer? Que você não guardou a virtude porque o marido não era bom o suficiente? Porque a esposa não era boa o suficiente? Que você não serviu no grupo de oração porque o coordenador não era bom o suficiente? Porque os músicos não eram bons o suficiente? Porque o pregador não era bom? Até quando você vai insistir em desviar a miséria da sua culpa? E reconhecer que, infelizmente, nós nem temos um coração dentro do peito, e essa é a verdade, porque se aí habitasse um coração, habitaria também aquele que o criou, o próprio Senhor. E em verdade eu digo a vocês que a nossa vida seria totalmente diferente. Só que Deus já está derramando a graça dele. Deus já fez o movimento dele. Falta o nosso. E qual é esse movimento? Abre a tua palavra no Salmo 50. Vamos nos ater especificamente no versículo 12. Salmo 50, versículo 12. Diz assim: ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. Novamente, ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai o espírito de firmeza. Querido, toda vez que você se sentir fraco, que você se sentir balançado, leia Salmo 50, versículo 12. Porque eu sei que todo mundo aqui, inclusive o pessoal do Ministério de Música, lê a Bíblia todo dia. Porém, eu vou fazer uma contextualização para vocês entenderem o coração do salmista. Qual é o contexto disso aqui que está escrito? Porque eu vivo insistindo com o povo, principalmente quem faz formação de pregação comigo, sabe que nós temos o costume hoje em dia de só repetir as frases e não entender o que elas realmente significam. Então vamos destrinchar esse versículo 2. Quem escreveu isso aqui foi um cara chamado Davi. E Davi foi o cara. Mas não qualquer pessoa. A vida dele, o entorno da vida dele, foi muito peculiar. E tudo apontava para que aquele simples menino, bastardo, já vou explicar para vocês por que bastardo, chegou a ser o único homem, personagem bíblico do Velho Testamento que teve a graça de ter o Espírito Santo dele desde menino até a morte. O único. Vamos lá. Davi, ele nasceu numa família, só que por que acredita que ele era um filho bastardo? Porque as características dele não batiam com todos os outros irmãos. Inclusive o fato de que quando um profeta chega e chama o pai de Davi, diz: chama os teus filhos, porque um deles será ungido rei. Davi não é chamado, Davi não era incluído, não era contado entre os filhos. Davi, ele era o quê? O empregado. E eu não sei se vocês sabem, mas o emprego de lixeiro da Bíblia é pastor de ovelha. Aquele emprego que ninguém quer ter. Miserável, que a pessoa que serve ganha pouco, só se lasca, é perigoso pra caramba. Entende? Você tem que passar frio, passar relento, como Davi vai dizer, brigar com as feras selvagens. Era um emprego lascado, lazarento, que se dava para o pior tipo de gente. E Davi estava lá, menino, não era nem homem, nem moral, nem ética e nem fisicamente. Aliás, se formos falar da estrutura fisiológica de Davi, coitado, perto dos irmãos, que eram todos homens de presença, se você for ler e toma vergonha na cara e vai ler, você vai ver que Davi, os irmãos dele eram todos homens grandes, de presença. Um por um, o pai achava: não, será este aqui porque é o mais forte, este porque é o mais bonito, este.
E ele foi apresentando, e nenhum daqueles homens grandes aos olhos de outros homens foi grande aos olhos de Deus. E aí então o profeta chega e diz: são todos esses os teus filhos? E se você ler a narrativa bíblica, eu gosto de imaginar os personagens conversando. Quando o pai de Davi é questionado, parece que ele não ia responder que tinha Davi, mas ele sente remorso. A ideia da discussão bíblica tem uma pausa ali, sabe? Uma pausa de tipo, vou dizer que não, mas peraí, é injusto, porque não, ele de alguma forma é meu filho. E aí ele diz: então tem o último, o mais novo está no campo. E ele manda ser chamado. O profeta vai dizer que Davi, os irmãos dele eram grandes, morenos, a figura do judeu, né? Bem peludo, assim, grandalhão, com bastante barba, olho verde, provavelmente, cabelo meio cacheado. Essa é a figura típica do judeu. E há quem acredita que o rosto de Jesus Cristo é europeu, né? Mas é judeu puro, nariz fino, queixo fino, esse é o estereótipo judaico. O rapaz era baixinho, magro e ruivo. E uma criança que nascia ruiva era tida como uma doença. E naquele tempo a doença era a punição de Deus. Então entenda que era um rapazinho que ninguém queria perto, que chamava atenção tanto pela estatura quanto pela cor dos cabelos e da própria pele, cujo pai não contava entre os filhos. Aí alguns teólogos entendem que ele era um filho bastardo, provavelmente de outra mulher, não valorizado no casamento atual. Mas é este que Deus quer. Mas perceba que a vida de Davi tinha tudo para ser nada. Tudo para ser nada. E aí vem o profeta e unge Davi. E não bastasse todo esse começo de vida meio complicado, ele vai ficar um tempão ungido como o rei, fugindo do rei falso. Um tempão ele vai fugir de Saul, porque Saul tinha inveja. Ele foi servir Saul, ele mata Golias em nome de Saul, ele derrota exércitos inimigos em nome de Saul. Mesmo assim Saul se intimida com ele, porque o povo começa a ver que ele era o cara. O povo começa a dizer: se Saul matou 1000, Davi matou 10.000. O rei começa a ficar com inveja e passa a perseguir Davi. Então pensa você, eu chegar para você e dizer assim: irmão, eu estou te ungindo aqui, uma bênção, só que a tua bênção vai passar 15 anos na mão de outro. E além de, mas tu é o cara, tu está abençoado, mas ele vai te perseguir também, só que tu bens. Você acreditaria que você é um homem abençoado? Davi sabia que ele era ungido, mas também sabia que o outro rei havia sido ungido. Enquanto ele está diante do rei, podia tirar a vida, ele diz o que? Olha a humildade de Davi: eu não sou digno de tocar no ungido do Senhor. E o rei estava buscando Davi para matar. O teu coordenador não tentou te matar ainda. Então baixa a cabeça. Entenda que as pessoas que têm figura de coordenação são pessoas que Deus deu alguma graça para elas. E quem é você para revogar isso? Abaixa a sua cabeça e obedeça o seu coordenador, obedeça o seu diácono, o seu padre. Sim, lembre do diácono, porque diaconato é grau de ordem. Ele não é leigo como você, ele já está no grau de ordem, ou seja, eclesialmente ele tem autoridade, sim. Obedeça, sirva o padre, os coordenadores. Esse é o caminho da graça de Deus. E após a morte de Saul, Davi recebe nas mãos tudo o que Deus tinha prometido. Imagina você, uma pessoa que se acostumou a ver uma vida fugindo. De repente você tem palácio, você tem servos, você tem um exército, e além de tudo você é o único ser humano que pode ser rei e profeta. Ou seja, os reis não entravam no templo, os reis não iam no Santo dos Santos. Davi, ele tinha essa autoridade. Então você imagina o cara que plantou os pés nesse planeta, que teve mais a bênção e a graça de Deus. Davi era um cara que onde o pé dele pisava, o chão pegava fogo. Tamanha era a graça, porque o próprio Deus assistia os passos dele. Tanto que ele vai enfrentar, se vocês verem a narração da briga de Davi e Golias, o filisteu tinha 6 dedos em cada mão. Só o peso da armadura do filisteu era mais pesado que o próprio Davi. E essa é a vida que Davi se acostumou, porque quando ele vai chegar diante do rei, ele vai dizer assim: não, pode deixar que eu vou combater Golias. O rei dá risada.
Ele fala assim: peraí, eu estava lá no campo cuidando das ovelhas do meu pai, eu tinha que enfrentar os leões, eu tinha que enfrentar os lobos, e com o Senhor comigo enfrentei e venci todos eles. Davi já estava acostumado a uma vida de luta. O que você quer sossegar no bendita sofá da tua casa, na frente de uma televisão, sugando a tua mente? Me responde, qual é a moral que se tem levando uma vida dessa para chegar na igreja e achar que Deus te deve alguma coisa? Achar que o teu servir é um trabalho, o teu servir é um favor que Deus te fez de te achar numa miséria e dar um sentido para a tua vida. O teu servir é que dá sentido para a tua vida. Agradeça a Deus. Toda vez que alguém te convidar para servir, diga obrigado pela oportunidade de servir. Continuando, imagine então você de um rapaz miserável a um cara mais poderoso do mundo, porque ele tinha Deus ao lado dele. Não tinha quem pudesse. Davi podia o que ele quisesse. Aí você pensa, que graça. Mas aí que veio a merda dele. Por isso Deus muitas vezes não dá a graça que você está pedindo, porque você não teria condições de lidar com ele. O que aconteceu? Davi, ele era mulherengo, sabe? Porque ele tinha uma cacetada de esposa. Mas todas as mulheres do reino não satisfizeram o desejo dele. Tinha que ter uma que ele não podia. E é isso que acontece quando nós nos sentimos muito à vontade dentro da igreja, muito à vontade no nosso ministério. Nós começamos a esquecer os abróbrios da nossa vida e da onde Deus nos tirou, e começamos a achar que a condição é nossa. O que Davi faz? Ele tem um caso com a mulher um dos seus melhores soldados, mais fiéis de todos. O cara era tão fiel, o que aconteceu? Davi engravidou a mulher dele, mas para não precisar da furdunça, o que ele falou? Vou chamar o cara. Ele vai se deitar com a mulher dele e pronto, o cara vai achar com a filha dele. O cara era tão fiel, tão honrado, que quando ele foi chamado, Davi mandou ele para casa descansar e falou: não, os meus irmãos de batalha estão lá na frente de batalha, eu não sou digno de descansar. Ele ficou em pé guardando a porta do palácio. Olha a hombridade deste homem. Davi pega, manda um recado através de Urias para o general. O homem carrega a carta da própria morte. Quando ele entrega, a carta dizia para botar Urias na frente de batalha, não seria mais possível a sua morte. Urias é mandado e é morto. Aí o que acontece? O profeta vem falar com Davi e diz assim: meu rei, temos um caso para discutir. Havia dois homens, um muito rico e um muito pobre. O muito rico possuía tudo aquilo que ele queria, que ele podia. O muito pobre tinha apenas uma ovelha. Porém, o homem rico, se inflamando contra a beleza e a formosura daquela pequena ovelha, avança para cima do homem pobre, mata o homem e arranca tudo aquilo que ele tem. Antes que o profeta pudesse terminar, Davi já lançou a sentença: traga diante de mim tal homem, porque ele é digno de morte. E aí o profeta diz assim: olha você. Neste momento, Davi escreve o Salmo 50. E se você for ler, vai dizer assim: tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, conforme a imensidão da vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente a minha falta. E aí Davi começa a perceber o quê? A própria miséria. E preste atenção nessa frase. Esse versículo é muito enigmático, carrega nele muito significado. Ele vem começar com o verbo criar, criar em mim. Só que detalhe, para os hebreus, o verbo criar era um verbo sagrado e só era usado quando se referia a Deus. Só Deus podia criar, e criar do nada. Então Davi, o que ele faz quando ele sente a própria miséria? Ele apela para o poder criador de Deus. O que é que você faz quando a sua vida aperta, quando a sua miséria aparece?
Você fica se embolando na sua própria raiva, no seu próprio ódio, na sua própria indignação, ou você corre para Deus como fez Davi. E saber que não existe coração nesse peito, porque se existisse, ele não teria mandado matar um dos seus melhores soldados só por causa da mulher dele. Davi sabia, ele reconheceu que não havia coração ali, porque ele não pede reforma ao meu coração, me dá outro coração, não, ele diz, cria um coração, porque aqui já não existe mais nada. Enquanto você não reconhecer na sua vida que existe um vazio medonho, enorme, criado pela sua autossuficiência, Deus não vai ter espaço para entrar. Não vai ter espaço para entrar. Ah, Roberto, mas eu tenho minha família, eu sou realizado, eu tenho meu trabalho, minha esposa, eu tenho vazio. Ah, não tem? Então me explica essas virtudes que você não consegue alcançar. Me explica porque você não consegue controlar a sua explosão. Me explica. Se você é uma pessoa tão realizada, tão plena de si mesmo, me explica porque às vezes você tende a fofoca, você tende ao ódio. Me explica porque às vezes a tua esposa não pode falar nada, nem te olhar torto, porque a sua tendência é achar que ela tem problema com você. Me explica porque o teu coração é viciado em pensar mal, em ser negativo. Me explica se você é uma pessoa plena. Isso é a tua alma gritando, olha só, tem um buracão aqui, nós temos que tapar com alguma coisa. E só Deus cabe. Santo Agostinho vai dizer, no coração do homem, buraco do tamanho de Deus. Ou, de uma forma muito mais poética, ele diz assim, criaste-nos para ti, e inquieta estará nossa alma, até que em ti repouse novamente. É essa inquietude que você tem sentido no teu coração. Porque você vem para a igreja, aquilo acende, o Espírito Santo inflama, o teu coração se aquece, mas você volta para casa e volta para a incoerência da tua vida, volta a viver uma vida de mentira. Porque as pessoas entendem ao contrário, elas acham falso ou mentira aquilo que elas vivem na igreja. Não, aquilo que você vive ali é a verdade. O que você vive dentro da sua casa é uma grande mentira. Por que você acha que Deus... Me explica qual seria a moral de acreditar no amor de Deus se você acha que Deus enviou o teu marido, a tua esposa, o teu filho, o parente, o patrão para sacanear com a tua vida. Se você olha para a pessoa do teu lado e acha que Deus mandou um carrasco para você, que Deus é esse, meu? Que não encaixa, não cabe no nosso coração, nós ficamos nos iludindo. Por quê? Medo de assumir a própria miséria. Medo de dizer, realmente eu não entendo nada da vida, eu não sei o que eu estou fazendo. Medo de olhar para si e perceber que você é um amontoado de carência, um amontoado de crises. E ao invés de trabalhar isso, o que nós fazemos? O que o mundo ensina? Não, porque você não pode chorar, você não pode sofrer, porque você tem que ser forte. Quem tem que ser forte? Nada, nós não somos fortes. Nós não somos fortes. Deus nos faz fortes. Nós somos fortes em Deus, somente nele. Então, larga a mão da miséria desse pensamento de achar que você vai consertar a sua vida, porque não vai. Até porque tem coisas influenciando a sua vida, acredite você ou não, que vão além da sua compreensão. O mal, ele aflige sim, ele ronda sim. E como é que você vai combater uma coisa que você não vê, que você não entende, que você não conhece? Por isso nós temos o Espírito Santo. Essa é a função dele. Nos dá a condição de lutar contra o pecado. Só que enquanto você achar que você consegue, não tem espaço para o Espírito Santo. E é isso que Davi está fazendo aqui. Davi está se derramando. Ele está dizendo, olha, eu acabei de descobrir uma coisa. Eu não sou nada. Eu sou um rei. Eu tenho um reino, mas foi Deus que me deu. Eu tenho um bom trabalho, mas foi Deus que me deu. Eu tenho um ministério, graças a Deus, frutífero, de pregação e de formação, mas é Deus que me dá a condição de executar esse ministério. Sozinho não seria nada, absolutamente, sem sombra de dúvida. Só que o mundo ensina que a gente faz ao contrário. Por exemplo, o médico vai estudar medicina, aí ele vai dizer no final da carreira dele que ele estudou, que ele se formou. Meu querido, foi Deus que te revelou essa ciência. Foi Deus que te deu a inteligência, a capacidade, o dom de trabalhar com essa realidade. Se Deus não te desse, querido, você não era bosta nenhuma. Põe-se no seu lugar. É isso. Porque o que nós temos que ter? A consciência unânime de que precisamos de Deus. É isso que Davi evoca. Ele usa um verbo. Esse verbo criar só aparece no Gênesis. Quando Deus está criando.
coisas. Nunca mais esse verbo criar é usado na Bíblia. Ele está evocando o poder que Deus tem de pegar toda a caca que eu faço da minha vida e transformar numa graça. Entende? E continua, ele diz, renovai-me. Só que a palavra renovar também no original em hebraico tem um contexto espiritual e não físico. Quando se usa esse termo renovar, é a mesma coisa que Jesus está falando lá para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Mas o que é renovar? Vamos supor assim, vocês dois são um casal? São, né? Então, vamos supor assim. Qual é o teu nome? Daniel teu? Sim. A Daniela chegou para o Sidney, eu preciso um sofá novo na sala. Porque esse aqui, até que ele tá bom, mas a cor não combina com a cortina. Aí o Sidney diz assim, não precisa falar mais, não. Absolutamente. Aí ele vai lá sozinho, arranca todo o couro daquele sofá, arranja um couro mais ou menos da cor, que homem não é bom para essas coisas, e põe na frente. E jura que você não vai perceber que ele fez mais ou menos. É isso que a gente tem feito. Porque o que acontece? Para botar um sofá novo, o que tem que ser feito com o velho? A gente está reencapando, a gente está reencapando, mas aquela estrutura de madeira que já está cheia de copinho, que está ruindo, que está quebrada, que não está boa, está lá ainda. E a gente está reencapando, porque dói pra caramba desfazer daqueles nódulos espirituais que nós criamos dentro de nós. Dói por quê? Porque para Deus chegar lá, você vai ter que dizer por que você fez aquilo. E você sabe que a culpa não é do outro, você sabe que você fez pela tua miséria. E é por isso que dói, porque você vai chegar diante de Deus, vai ter que assumir, não tem esconderijo, não tem meio caminho. E aí, se você vai falar sobre aquilo para Deus, você vai lembrar das pessoas que estavam envolvidas, você vai lembrar do teu pecado, você vai lembrar do teu mal, e você não quer fazer o que você quer fazer, botar uma capa bonita para o Senhor. Entende? A gente tem que parar, a gente tem que permitir entender. Renovar significa tirar tudo o que é velho, mas tirar, lançar fora e colocar tudo novo. Então quando Davi fala renovar, é a mesma coisa que Davi está dizendo assim, me pega, me destrói e me cria de novo. E aí vem a esperança da infância. Então, criar de novo é voltar a ser criança, é nascer de novo. Jesus Cristo vai falar a mesma coisa com Nicodemos, é o quê? É como se o nosso coração realmente tomasse vida, fôlego. Então nós começamos a ter esperança, que é um sentimento das crianças. Quando Jesus faz ter no coração de uma criança, ele está falando da esperança de que tudo vai dar certo, de que há algum jeito há para as coisas acontecerem, esperança de que Deus virá por nós. Esperança como uma criança. Sabe o que é criança? Olha, a nossa consciência espiritual é igual de uma criança. Sabe o que a criança gosta que o pai esconde, que o pai volta, ou a mãe faz isso? Que ela dá risada. Você já percebeu? A criança, quando some, ela faz aquela cara de espanto, de silêncio, esperando, olhando. Quando volta, ela sorri. Sabe por quê? Porque a criança não tem intelecto, que é aquela presença dura além do espaço. A criança não tem intelecto para entender que aquela presença dura, mesmo que não esteja diante dela. Então, quando o pai ou a mãe some, para a criança ele morre, ele desaparece, não existe. E aí, quando ele surge, então quer dizer, do nada, o papai está renovado. Entendeu? Ele morreu e surgiu de novo. Morreu e surgiu de novo. Essa é a felicidade da criança. E espiritualmente nós somos assim. Basta que Deus não esteja bem colado em nós. Nós somos como uma criança, achando que Deus nos abandonou. Mas não é assim. A presença de Deus está conosco, principalmente quando você está achando que você está sozinho. A presença de Deus, esse renovar a consciência, existe. Você vai se transformar numa outra pessoa mesmo. Até porque sabe o que acontece? O segredo está em relacionar-se com Deus. Porque quando nós nos relacionamos com as coisas, nós nos tornamos um pouquinho elas, e elas se tornam um pouquinho a gente. Essa linguagem é um pouquinho complicada, mas eu vou tentar
Imagina o bom e velho café. Queridinho do brasileiro. Certo? Sabia que quanto mais você bebe café, mais você se transforma no café, o café se transforma em você? Ah, Roberto, como é que eu vou me transformar no café? Vou me reduzir a 1 grão? Ou pode o café ficar inteligente, intelectual? Não, vou explicar. Por que você bebe café? Porque é uma bebida estimulante. Ou seja, existe nela um composto que, combinado com o nosso organismo, nos dá uma descarga de energia. Uma bebida energética, cafeína, certo? Quando eu tomo o café e eu vou digerindo o café e a cafeína começa a entrar no meu sangue, é eu que vou ter aquele boom de energia, ou seja, o café está se transformando em mim. Agora o que acontece? Eu vou bebendo de mais café, muito quente, a acidez do café não é boa para o estômago, vai aparecer problema no estômago, entende? Insônia, dores de cabeça, eu estou me transformando no café, está vendo? Quando a gente se relaciona com as coisas, nós nos transformamos nela e ela se transforma em nós. Então o que Davi está pedindo quando ele diz renovar em mim o espírito de fortaleza, ele está dizendo: Senhor, eu quero parar de me relacionar comigo, eu quero parar de ser egoísta, eu quero parar de estar voltado para mim mesmo e me relacionar contigo e me transformar em ti, e que tu se transforme em mim. E aí chega no ponto em Jesus que ele vai dizer: como que vocês me pedem para ver Deus se eu estou em Deus e Deus está em mim? Entende? Até que nos tornemos a figura do Pai, imagem e semelhança de Deus, que fomos criados para isso. Esse é o ponto final da nossa vida. É isso que Davi está pedindo, é isso que a gente precisa começar a pedir. Sabe toda essa experiência de servo, de grupo de oração que você tem? Desculpa dizer, querido, deixa Deus desmanchar tudo isso. Sabe as mágoas que se criaram dentro do servir, dentro de coordenações, dentro de ministérios? É necessário você deixar Deus renovar isso aí. É necessário que você deixe Deus tirar tudo daí e colocar as coisas novas no lugar. Porque muitas vezes no nosso coração a gente quer botar o chuveiro dentro do quarto, quer botar a pia do banheiro. Nosso coração muitas vezes, você não teve a impressão de ter sentimentos misturados? Aquele eu não sei se eu amo ou se eu odeio. Isso é culpa nossa, nós confundimos os nossos sentimentos. O Espírito Santo veio o quê? Organizando o nosso coração para que o nosso serviço seja eficaz. Porque só então quando o Senhor renovar o nosso coração, ou seja, que nós nos relacionemos com Ele a ponto de adquirir as suas características, é que o grupo de oração começa a dar certo. Porque você não está servindo você não está servindo o coordenador, você está servindo Deus na figura do coordenador, mas é Deus que você está servindo. Ou todo mundo serve a Deus, e assim nós tornamos um caminho de unidade, que todos servem abaixo do mesmo comando, como um grande exército obedecendo o comando de um general, ou vai dar não. Por quê? Ou todos obedecem a mesma ordem, ou cada um vai obedecer a sua própria ordem. É como se você pegasse uma reunião de todos os candidatos a presidente e falasse assim: quem for o mais votado é que vai ser eleito. O que você acha que eles fariam? Cada um votaria em si. E ninguém seria eleito. É isso que está acontecendo na população. Está cada um votando em si. Porque o coordenador falou que é para fazer um retiro de 3 dias. Ah, mas eu acho que não é necessário. Porque eu acho que em 2 dias dá para fazer. Aí ele falou: não. Na verdade, no meio-dia dá para fazer. Ah, porque eu acho que está vendo? Cadê a humildade de saber que você não tem condição de servir nada, que você é um servo, que você nem foi eleito para cargo de coordenação, porque os servos eleitos em cargo de coordenação tem algo que nós chamamos na teologia de unção de estado, ou seja, durante aquele período que ele está servindo. Como coordenador, ele tem uma visão do Espírito Santo mais aguçada que a sua. Ele tem dons e graças que são dadas só aos coordenadores. Isso é unção de estado. Enquanto ele está coordenador, ele tem essa graça, então ele vai ver coisas que você não vê, ele vai entender coisas que você não entende, ele vai perceber coisas que você não percebe. Por isso, seja humilde, saiba a sua posição. Deixa Deus renovar esse teu coração. E aí o que acontece fazendo essa coração? Você vai aprender de casa. Por que tal se os relacionamentos entre homem e mulher, as conversas parassem de ser
uma disputa de ideias, como se alguém estivesse provando que está certo e o outro tem que entender que está errado. Se os dois conversassem com Deus no mundo, e ao invés da discussão seja para ver quem está certo e está errado, seja uma discussão para achar qual é a medida para os dois, porque os dois são um. Então, mesmo que é certo para um, tem que ser certo para outro. Que casal é esse? Que um pensa de um jeito e o outro pensa do outro. Como que isso vai dar certo? Se não dá certo no grupo de oração, não dá certo em casa, não dá certo no trabalho. Entenda que na hora que você for humilde e reconhecer Deus nos seus relacionamentos, todos eles vão ser consertados, todos eles se tornarão saudáveis e todas as instâncias da sua vida entrarão em ordem, inclusive a financeira, que muita gente tem dificuldade. Eu quero ver, aqui vai uma dica financeira. Se você conhece alguém com dificuldade, diga isso: administre o seu dinheiro como se ele fosse de Deus, como se você fosse um funcionário. Pegue todo o seu dinheiro e pense: eu tenho esses compromissos, Deus me deu família, tantos filhos, conta assim, isso Deus me deu de compromisso. O resto que sobrar, onde Deus quer que eu coloque. Duvido que se você administrar o seu dinheiro assim, não vai sobrar um monte de dinheiro, porque todos os homens que administraram o dinheiro de Deus acabaram ricos. Rei Salomão, conhece o Rei Salomão? Ele é historicamente comprovado. Eu estou falando fora do ambiente bíblico. Ele é um rei histórico comprovado que foi o rei mais rico que pisou na face da terra. Ele administrou a riqueza de quem? De Deus. Entende? Quando nós entendemos que servimos a Deus, existe uma certa unidade que toma conta da nossa vida. Porque pense você, se Deus criou tudo que nos rodeia, Ele ordenou tudo que nos rodeia. Não está lá? Quando Jó começa a querer indignar com Deus e dizer que Deus não devia ter feito daquilo permitido, mas eu, peraí, onde é que você estava quando esse leão aumentar? Onde é que você estava quando eu amarrei as águas do céu? Se Ele ordenou tudo que está ao nosso redor, como que a gente vai querer entrar em ordem com a criação de Deus se nós não entramos em ordem com Deus, que é o Criador? É a mesma coisa que você querer entrar numa casa com uma pessoa que você não gosta. Você está lá, você come, você bebe, mas a pessoa aparece e vira as costas. Você acha digno um relacionamento desse? É um relacionamento que a gente tem com Deus. Essa é a realidade. Por quê? Porque nós estamos percebendo o mundo através dos nossos olhos. É isso que a gente tem que parar. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente na igreja dizendo assim: olha, minha filha, meu filho não casa. Olha, minha filha, meu filho não tem um filho. Maldito de ensinamento é esse dentro da igreja? Por quê? Aquela pessoa na vida dela muito provavelmente não escolheu em Deus o marido ou a esposa, não questionou Deus se referindo aos projetos familiares, a números de filhos, época dos filhos, a separação entre eles, a se comprar um carro, a se construir uma casa, não fez nada diante da graça de Deus, e quer vir dizer para mim que família é uma coisa que não é boa, porque a pessoa não teve a coragem decente de viver isso em Deus. E aí está indo por aí espalhando para os jovens que casamento não é bom, que família não é bom, que filho não é bom. Que porcaria é essa? De a gente querer ensinar para os outros a merda que a gente cria na nossa vida, achar que isso vai ser uma regra para todos? Não! Nós temos que ensinar as pessoas o quê? Siga a Deus, olha para Jesus. O que Ele botar no teu coração, faz. Primeiro Deus, vai em dúvida. A gente devia fazer assim, quantas vezes eu faço isso, tem gente que não gosta. Porque assim, eu dou orientação para vocações, eu dou orientação para os pregadores, no off, né, fora das formações. Tem pregador que chega para mim e pede dúvidas, tem pregador que manda a pregação inteira, leio, avalio, tem casais que vêm conversar comigo sobre dificuldade, tem jovens que vêm conversar comigo sobre masculinidade, sobre relacionamento, enfim, oriento algumas pessoas. Mas eu só posso orientar algumas pessoas que estão querendo uma orientação, que já buscaram o primeiro passo, que é orientar a si mesmo. Porque quando você orienta a si mesmo, começa a ver um monte de coisa errada. Aí surgem as dúvidas. E aí é claro que a gente vai buscando pessoas que tenham mais experiência para que nos orientem no caminho nas dúvidas. Mas se você não buscar primeiro você mudar o seu coração e tudo isso, não vai ter conselho de santo nenhum. Nem os conselhos do próprio Cristo serão capazes de mudar a sua vida. E é isso que Davi está aqui. Davi, ele é um rei. Ele é o cara do Espírito Santo. Ele é o homem em matéria de poder, tanto humano, porque regia o reino, quanto espiritual, porque tinha o Espírito Santo mais poderoso que existia. E ele vai dizer o quê? Crie em mim, coração, e renova
é o Espírito de fortaleza. Ou seja, nada, e a última lição desta pregação, nada que tem no mundo vai te servir se você não tiver Deus antes. Não. Nada. Sabe essa instabilidade da sua casa, do seu carro, do seu emprego, não vale nada. Porque pode sobrevir alguma calamidade que te tire o chão. E querido, se você não tiver em Deus, se você não tiver o discernimento de Deus, se muitas vezes o Espírito Santo vai ter que te carregar, porque você não vai ter nem capacidade de andar. Agora, se você tiver essa disposição de coração, que as coisas que Deus vai te dar a condição de fazer, de enxergar, não tem dimensão. Falo isso para vocês, eu não falo abstraindo verdades bíblicas, eu mesmo vivo isso na minha vida. Não porque sou excelente, sou como vocês. Aprove a Deus me dar uma caminhada em que parece para as pessoas, em que aparece, aí parece que eu sofro mais do que os outros, mas não. Cada um de nós tem o seu quilômetro. O meu, no momento, é a doença da minha esposa. Vocês sabem o que é acordar de madrugada do nada, depois de passar a primeira metade cuidando do teu filho pequeno, que a tua esposa está com os pontos, ela pode cair no momento. Você acordar com ela chorando, virando o cabeção, achando que você vai trair, com mil e uma dúvida no coração, te xingando, te condenando. O que você vai dizer para uma mulher dessa? 4 horas da manhã, cansado pra caramba, exausto de um dia de trabalho, de missão, porque naquela noite anterior eu tinha ido servir, de embalar o neném, porque você não tem condição nenhuma. Se você fizer alguma coisa na graça do Espírito Santo, só. Quando meu pai faleceu também de câncer no hospital, eu não tive coragem de olhar para ele. Quando eu entrei no quarto do hospital e vi meu pai deitado lá, amarelo, com a boca arreganhada, já dopado, não podia falar. Ele não sabia que, naquele primeiro momento que eu olhei, 5 horas ele estaria morto. Eu não tive coragem de ficar lá. Quando eu entrei, eu dei 2 passos para trás. Isso aqui não é para mim, eu preciso disso. Meu pai nunca me deu afeto, nunca me deu carinho. O que é que eu estou fazendo aqui? Só que como de supetão, como que de repente eu fui impelido para frente. Sabe? Eu conversar com a minha mulher no telefone e dizer, eu não sei o que fazer aqui com meu pai desse jeito aqui. Fala com ele, a minha mulher não tem muita paciência, eu não sei o que falar. Então não fala nada, fica do lado dele. Quando eu vi, eu estava pedindo perdão para meu pai. Quando eu percebi, e não fui eu que fiz aquilo, eu não tenho humildade o suficiente para fazer. Porque o relacionamento com meu pai foi muito violento. O meu pai já trocou soco franco, como se fossem 2 moleques de rua. Brigar mesmo, coisa feia. Eu não tinha humildade para perdoar ele pelas vezes que eu apanhei com um pedaço de madeira, às vezes em que foram chutes e pontapés, às vezes em que ele chegava bêbado em casa, brigava com a minha mãe, passava por mim, eu sempre pensava, vou descontar minha raiva, voltava, pegava e me batia. Eu já desci escada rolando, apanhando do meu pai, assim, dele me juntar, como se fosse um animal. Porque eu não tinha nada no meu coração para dar para ele de amor e de carinho. Mas veio. E foi a única vez na minha vida que eu vi meu pai chorando. Inconsciente. Dopado. As lágrimas corriam nos olhos dele. E se eu não tivesse vivido aquele momento, meu coração não estaria em paz hoje. Então veja, o Deus vai te levar para o Calvário que você precisa da sua vida. A vida de Davi foi um calvário eterno, e no momento da vida dele que ficou bom, ele fez cagada. Ou seja, parece-me que mais vale o calvário que nos garanta o céu do que uma vida de abundância que nos leve direto para o inferno. Eu descobri o quanto a minha esposa, uma mulher segura de si, vulnerável, precisava de mim. Eu descobri o quanto a presença do pai, fisicamente, não só a influência, mas a presença, estabiliza o emocional nos filhos. Coisas que eu não sabia. Até ontem estava falando com a minha esposa, pedi perdão para ela, porque quando nós conversamos eu não era homem o suficiente como sou hoje. E pedi perdão porque o início do nosso relacionamento foi desgraçado pela minha incompetência. E talvez isso seja uma dor, porque as coisas se caminham para o fim.
Só que ao mesmo tempo que isso acontece, eu me sinto impelido a dar a ela todo o amor e todo o carinho que eu posso. Então esses dias eu peguei me pensando, por que eu precisei de um câncer no estômago da minha esposa para virar um homem de verdade na minha vida? E aí eu cheguei diante de Deus e falei, bendito seja, Senhor, porque santos são os teus caminhos não os meus, as escolhas que tu traz para mim. Porque, meus queridos, talvez a minha vontade sincera não fosse estar aqui pregando. Talvez eu não tenha ânimo, porque eu esteja me sentindo cansado demais, psicológica e fisicamente. Mas Deus me trouxe aqui inteiro. O que é que vocês estão esperando? Olha para o lado, olha quanto espaço tem aqui, quantos servos deveriam estar aqui. E desculpa a realidade, o choque que dói, a culpa é de vocês, o grupo de oração é de vocês. É vocês que vão ao núcleo, é vocês que recebem a moção, é vocês que oram, é vocês que vão servir. Enquanto vocês servirem por vocês, através da consciência de vocês, o grupo vai continuar do jeito que está. Porém, o convite que Deus nos faz é começar a saber como rei da vida. Senhor, perdão. Eu realmente, se vocês lerem o Salmo da Bíblia, vai dizer assim, eu fui gerado em pecado no ventre da minha mãe. Ou seja, tudo o que eu faço por mim mesmo, desde que eu fui formado, é mal. É necessário reconhecer-se assim, esvaziar-se assim, para que o Senhor possa fazer conosco uma aliança, que é o que vai trabalhar na próxima pregação. Deus quer fazer conosco uma aliança, mas como existe uma preparação para o casamento, também existe uma preparação para fazer uma aliança com Deus. Por que vocês acham que o povo passou 40 anos no deserto? Sendo preparados para fazer uma aliança com Deus. É impossível fazer uma aliança com Deus se você não aceitar o teu deserto. Entender que você precisa passar pelo meio dele. Tem gente aqui cansada porque está contornando o deserto. Tem gente aqui que está cansado de servir porque está contornando o deserto. E a vida inteira é aquele sapé com um pé na areia do deserto e pula um pé no mato. Sapé com um pé na areia do deserto e pula um pé na... A vida inteira. Tem gente que chama, Roberto, eu não sei mais o que eu faço. Mas claro, cristão, decide essa tua vida. Porque se você decidir seguir pelo deserto, o próprio Senhor vai guardar os teus pés para que não se queime. A palavra de Deus está lá. Durante o dia, uma coluna de nuvens para proteger o povo. Durante a noite, uma coluna de fogo para guiar o povo. As sandálias cresciam com os pés. O tecido das roupas não se rasgava. Se você decidir caminhar esse calvário, que muitas vezes é o servir, sim. Muitas vezes nós temos um servir árido. Muitas vezes eu já preguei, já formei, sem vontade minha humana nenhuma. Então vai ter vontade que você, vai ter dia que você não vai querer ser esposo, vai ter dia que você não vai querer ser esposa, que você não vai querer ter filhos, que você não vai querer ter coordenador, que você não vai querer uma inspiração. Mas existe Deus nesses dias para que Ele age em você. Então, de outra forma eu diria assim, o dia que você aceitar o teu deserto e aprender com Ele, é o dia que Ele acaba. Porque esse é o dia da gente chegar onde? Na terra prometida. E não se engane, a terra prometida não é a morte, não é o céu lá em cima. Lá é um prêmio a mais. Porque nós podemos viver o céu aqui na terra. Querido, nós podemos viver o céu aqui na terra. Mas para que isso aconteça, vocês concordam comigo que todos têm que estar alinhados com o mesmo ideal? Então todos têm que servir a Deus. Olha em Deus, olha para Jesus, olha para Maria. O coordenador está pedindo algo difícil, faz olhando para Jesus. O que é que Jesus fez lá no Calvário? Olha, Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu pode tudo. Tu pode me tirar esse Calvário, Tu pode, mas contudo não seja feita a minha, mas a Tua vontade. O próprio Cristo não alinhou a sua vontade humana, a sua paixão, ele pediu para não fazer aquilo. Mas teve a humildade de reconhecer que a vontade de Deus é muito maior do que a dele, ele sendo filho unigênito. Por que ele fez isso? Para dar um exemplo. Para você não ver que ele
era, ninguém fez. O que eu tenho que fazer? Jesus fez. Deus fez. Deus tomou a tua forma para te ensinar como viver. Mas é necessário, Senhor, cria em mim um coração novo. Cria em mim um coração, renova meu espírito, ou seja, transforma tudo que existe aqui dentro. Transforma a minha concepção. Traz santidade para o meu relacionamento matrimonial. Quantas pessoas, quantos casais têm contaminação espiritual por coisas que eles acham que não é errado, como certas práticas no relacionamento íntimo, conjugal, coisas que as pessoas acham por causa do quê? Porque elas decidiram tomar juízo. Entende? Quando você acha, você está tomando o teu juízo. Não tem o que eu acho. O que é que Deus diz sobre isso? Pode? Vamos embora. Não pode? Não pode. E que alegria é quando a gente honra a Deus e muda de estado. Ou seja, quando a gente é solteiro e honra a Deus com a nossa castidade, com o nosso relacionamento. Você já imaginou a felicidade do casal numa rua? Já imaginou o que esse casal vai experimentar por ter sido fiel a Deus ali? A intensidade da união deles seria incrível. Porque eles lutaram juntos, eles batalharam juntos, eles venceram juntos. E aí é como botar a coroa da vitória. Ou seja, não é bom o homem que trabalha ganhar o seu salário, quando aquele dinheiro pousa na sua mão, você diz, pô, esse dinheiro é meu, honrado, suado, meu direito, porque eu batalhei por isso. Por que você não faz isso pelo teu relacionamento com Deus? Batalhe por isso. Lute por isso. E aos pouquinhos, meus queridos, você vai se transformar de forma que você não imagina. Deus vai te levando a fazer coisas e trabalhar da forma que você não imagina. Eu, por exemplo, jamais imaginei trabalhar no ministério com os jovens. Como os jovens têm corrido atrás do meu contato. Já preguei para a turma de 12 anos de idade falando sobre o anjo da guarda. É o que eu escolheria? Não, eu prefiro pegar para a gente mais madura, que a gente não precisa usar vírgulas nas frases, que a gente pode ser mais direto, mais concreto, e vocês entendem o que eu falo, mas é o que Deus tem me dado a condição de fazer, e tenho tido e visto testemunhos maravilhosos, dons sendo recuperados, de pessoas que jaziam com o próprio dom nas trevas, que usaram o próprio dom para servir o mundo, o demônio, e agora podem usar o dom maravilhoso que tem para servir a Deus. Jovens que estão escolhendo o seminário, que estão escolhendo a vocação, jovens que já falam em casar, em querer ter filhos, sim. Esses dias, cara, isso me emocionou demais, e para mim talvez tenha sido um dos testemunhos mais simples, mas mais impactantes que eu já vi. Eu estava diante de certo casal, muito querido, e eu só tinha visto eles quando ela estava grávida, antes do neném nascer. E a gente conversou na época tudo, e pude revê-los, encontrá-los, e ver o neném, e ver a felicidade daquele casal. Aquela mãe olhou para mim, depois de uma pregação, né, que era direcionada às famílias, aquela mãe olhou para mim e disse assim: que coisa boa ter filho. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. Poxa, depois de uma pregação para as famílias, uma mãe jovem vem me dizer isso, é um consolo para o meu coração. Você acha que eu achei que eu tinha um dia a condição de tocar o coração das jovens, dos rapazes? Não. Mas Deus vai suscitando. Só que começa num lugar, e começa no lugar mais difícil de todos. Começa dentro de casa. E vocês têm duas casas, né? A família de vocês, o grupo de oração, tem que começar aí. A minha filha mais velha está ali, ela não gosta muito de falar isso. Mas quando ela é minha enteada, né? Ou seja, não é minha filha biológica. Eu conheci ela com 13 anos. E foi bem do meu retorno para a igreja. Ela acompanhou bem a minha reconversão do mundo de volta para a igreja. Eu rezava o texto em casa, ela botava o fone de ouvido bem não. Ela não ouvia. E continuei rezando. Às vezes convidava, às vezes não. Um dia ela chegou para mim e falou assim: pai, posso sentar no seu lado e rezar com você? Tente. Você não está sendo convidado a ser uma porcaria de um chato, pé no saco, desculpa a expressão, e está infernizando a vida dos outros como se fosse um juiz da igreja católica. Porque isso é pecado, porque isso não faz, porque isso não faz. Você está sendo convidado a ser um católico na sua vida.
E ter misericórdia para os que não conseguem, porque você vai saber que um dia você também não conseguiu. Um dia você precisou estar aqui, tomar esse chacoalhão. Ter misericórdia dos outros. Ajudar que as pessoas se desenvolvam, mesmo que pouquinho. Mas sem uma renovação total do nosso coração, queridos. Quando eu digo total, eu digo para vocês, Deus me tirou da minha casa, da minha cidade, do meu carro que eu tinha na época. Tudo vai mudar na tua vida. Tudo. Eu não sei qual é a dimensão da mudança que vai ter. Para mim foi tudo. Eu mudei tudo, amigos, ambiente, trabalho, profissão. Eu era cozinheiro, hoje eu sou mecânico demais de costura. Que aliás eu odiava isso por causa da figura do meu pai, isso Deus curou em mim. Entende? Tudo. Eu comecei na renovação carismática sem dar risada, no Ministério de Música. Hoje eu sou pregador e formador. Entende? Deus vai mudar tudo. Em mudança, a primeira coisa que você vai sentir o quê? Medo. Sabe por quê? Não medo porque você não está vendo o que Deus está fazendo. Isso é ilusão, não medo. Você vai ter medo, sabe por quê? Porque você nunca foi amado o suficiente. E aí o que a gente aprende com o nosso amor humano? Alguma coisa tem. É assim. Aí ele chega na esposa daquele beijão, alguma coisa tem. A esposa agrada demais, provavelmente quer dinheiro. A gente tem no nosso coração humano, infelizmente, a tendência de desconfiar do amor. E quando chega de nós um amor capaz de te transformar, que não vai te cobrar nada, a não ser o teu sim, a não ser a abertura do teu coração, a primeira coisa que você faz é não acreditar. Mas não porque você não quer acreditar, é porque você foi viciado pelo mundo nesse amor miserável, nesse amor pequeno, nesse amor limitado. E aí quando aparece de verdade a torrente do amor verdadeiro, que não tem sede de mais nada, a não ser se derramar, é óbvio que a nosso primeiro movimento é de contração. Mas o que você acha de um amor que está se derramando desde que nós fomos criados? Jesus passou com muito terror pela paixão de Cristo, mas um dos seus atos foi eternizar sua paixão. Olha o que Jesus fez por você. Ele pegou o momento mais sofrido da vida dele aqui na terra e eternizou. A isso nós chamamos missa. Jesus apanha, é coroado de espinhos, é chagado, é pregado na cruz, é lançado, é sepultado e ressuscita a mais ou menos cada 3 minutos a nível do mundo. O que você vai dizer de um amor que se derrama por você tantas vezes? Você não acredita? Então tá. O que você acha se eu te desse, sei lá, as moças que são românticas? Porque é uma moça bem romântica. Digo, uma moça bem romântica, bem romântica. Romântica assim, melada. Ela ficou vermelha assim. Então ele disse pra mim assim, em termos de romance, é que ela não é romântica, ela é mentira. então ela é bem romântica. Em termos de romance, quantas declarações de amor bastariam para te convencer de que a pessoa merece tua atenção? Se você fosse dizer um número assim. Vamos beber uma aguinha para não dar ruim. Eu acho que uma só já. Uma só. Isso que ela é romântica roxa, dá para ver pela cor. Uma declaração. E se eu disser para vocês que eu tenho na minha mão uma carta que falam de não 10, não 20, não 30. Eu tenho diante de mim um papel com 50 declarações de amor de Deus para você. Meu filho, minha filha, se você quiser fechar os olhos, você pode não me conhecer, mas eu sei de tudo sobre você. Salmo 139. Eu sei o quanto você senta e sei quando se levanta. Também Salmo 139. Eu conheço todos os teus caminhos, e até os cabelos da tua cabeça são todos contados. Mateus 10. Pois você foi feito à minha imagem, Gênesis 1, 27. Em mim você vive, se move e tem existido, Atos 17, 28. Pois você é a minha descendência, Atos 17. E eu te conheci mesmo antes que existisse, Jeremias 1. Eu escolhi você quando planejava a criação, Efésios 1.
Você não foi um erro. Todos os seus dias estão escritos por mim. Salmo 139. Eu determinei o momento exato do teu nascimento. Atos 17. Você foi feito de forma admirável e maravilhosa. Salmo 139. Eu formei você no ventre da sua mãe. Eu tirei você do ventre da sua mãe no dia do teu nascimento. Salmo 71. Eu sou a expressão completa do amor. 1 João. Meu desejo é derramar meu amor sobre você. 1 João. Simplesmente porque você é meu filho e minha filha, e eu sou o teu pai. Eu te ofereço mais do que o seu pai terrestre poderia te oferecer. Mateus 7. Porque sou o pai perfeito. Mateus 5. Cada bom presente que você recebe vem da minha mão. Tiago 1. Pois eu sou o seu provedor. Eu supro todas as tuas necessidades. Mateus 6. Meu plano era o seu futuro. Meu plano para o seu futuro tem sido sempre cheio de esperanças. Jeremias 29. Porque eu te amo com o amor eterno. Jeremias 31. E eu me regozijo sobre você com os cânticos. Sofonias 3. Eu nunca vou parar de fazer o bem para você. Jeremias 32. Porque você é o meu tesouro mais precioso. Êxodo 19. Eu desejo te estabelecer com todo o meu coração e toda a minha alma. Jeremias 32. E quero te mostrar coisas grandes e maravilhosas. Jeremias 33. Se você me buscar de todo o teu coração, você vai me encontrar. Deuteronômio 4. Se deleite em mim, eu darei a você os desejos do seu coração. Salmo 37. Pois foi eu quem colocou esse desejo em você. Filipenses 2. Eu sou capaz de fazer mais do que você, do que podes imaginar. Efésios 3:20. Pois eu sou o maior encorajador. 2 Tessalonicenses. Eu sou o pai que te conforta nas suas dificuldades. 2 Coríntios. Quando o seu coração está quebrado, eu estou perto de você. Salmo 39. Como bom pastor, eu carrego você no meu coração. Isaías 40. Um dia eu enxugarei todas as lágrimas dos teus olhos. Apocalipse 21. Eu afastarei de você toda a dor que tem sofrido nesta terra. Apocalipse 21. Eu te amo, você assim como ao meu filho amado Jesus. João 17. Pois em Jesus meu amor por você é revelado. Ele é a representação exata do que eu sou. Hebreus. Ele veio para demonstrar que eu estou contigo e não contra ti. Romanos 8. Eu não estou contando os teus pecados. 2 Coríntios. Se você receber meu filho Jesus, você recebe a mim. 1 João. E nada poderá separar você do meu amor. Romanos 8. Venha para casa e eu vou fazer a maior festa que o céu já viu. Lucas 15. Eu sempre fui um pai e sempre serei pai. Efésios 3. A minha pergunta é: você quer ser meu filho? João 1. Eu estou esperando em você em Lucas 15. Com amor, seu pai todo poderoso. O que mais você precisa para convencer o teu coração que ele te ama? Quantas mais declarações eu preciso trazer para vocês desse Deus que sangrou até a última gota de sangue só para você ter a chance de ter a liberdade, de ter uma vida de verdade, uma vida na graça. Mas é necessário, meus queridos, que nós confiemos em Deus. É necessário que a gente possa nos abandonar em Deus. É necessário que a gente possa entregar tudo e Ele cuidará de nós. Pare de tentar gastar o seu tempo de você em você. Deixa Deus cuidar de você. Se solta, se deixa, libera esse coração. Deixa Deus criar, como Davi diz, um coração puro e renovar o espírito de fortaleza. Vem, Senhor Jesus, toma o nosso coração, toma a nossa vida nesta manhã. Nós queremos conhecer esse teu amor profundamente. Esse amor que nos cura, esse amor que nos salva, esse amor que unifica, esse amor que nos torna um. Vem derramar sobre nós a tua graça e o teu amor, Senhor.